conosco Carlos Campetti, um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Seja muito bem-vindo, Carlos, mais uma vez ao Iluminar. Muito obrigado, Ana. A satisfação é imensa estar aqui com os ouvintes da Rádio Comunhão. Carlos, e com você, naturalmente. Vamos direto à pergunta, então. Espírita gosta de sentir dor? Olha, algumas pessoas dizem, não é, que o espírita tem uma tendência a ser um pouco masoquista, porque a pessoa diz assim, o sofrimento liberta, não é? Mas o espiritismo explica isso para nós. Tem um livro maravilhoso de Leon Denis, que é O Problema do Ser, do Destino, e que em português foi traduzido como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, não é? E na última parte ele explica essa questão da dor. A dor tem várias funções. Uma das funções é a questão expiatória, é resolver as nossas pendências do passado. E como a gente tem essa consciência como espírita, então muitas pessoas ao ouvir, às vezes não compreendem bem como a gente está colocando, ou às vezes a gente não explica direito, não é? Então a pessoa fica achando que a gente gosta de sofrer, não é? E a gente escolhe sentir dor? Olha, a gente escolhe, infelizmente, né? Em muitas situações, sim. Porque tem essa função expiatória da dor, que é uma escolha nossa. Ela não seria necessária. Mas como nós cometemos enganos no nosso passado, e às vezes até na vida atual, nós teremos que responder por esses enganos. Então entra a questão da expiação, de pagar, não é aquilo que a gente fez de errado. Mas existe um tipo de dor também, que é examinado por Leon Denis, é uma outra função da dor, que é a evolução. Então, isso explica por que um animal sofre, por exemplo, não é? A gente vê, às vezes, o cachorrinho sofrendo, o gatinho sofrendo, a gente pergunta por quê, não é? Ele não tem livre-arbítrio, ele não tem o que espiar, por que ele está sofrendo? Então, esse sofrimento impulsiona a evolução, leva o ser, não é, ao aprendizado e por impressão. Porque os animais aprendem por impressão, nós também, mas nós já avançamos e aprendemos também racionalmente, pelo raciocínio, pelo exame das situações, pelas conclusões que a gente tira daquilo que a gente vive, o que a gente estuda, não é? E o animal, ele aprende meramente por impressão. Ele passa pelo sofrimento, ali imprime para ele uma experiência e ele, então, não repetirá aquela experiência para não voltar a sofrer. Aí é por isso que a gente pergunta, não é? Que a gente está na rodovia, por exemplo, e olha a galinha, né? O franguinho ali do lado, ele não atravessa a rodovia e fica ali comendo ali do lado. A gente, nossa, não é? Esse bichinho está correndo um risco tremendo. E na verdade ele já aprendeu, né, por impressão, que se ele vai para a rodovia, ele, morre, né? Então, ele não vai se arriscar nessa situação. Outro exemplo você olha os cachorros, por exemplo. Tem cachorro que chega na beira da rua, ele olha para um lado, olha para o outro e depois ele atravessa, se ele vê que não tem perigo. Ele já aprendeu, então é um aprendizado, não é? Né? Nesse tipo de ser também. Então a dor tem essas várias funções. Agora o espírita precisa tomar muito cuidado, não é? Com essa acomodação na dor. Porque, na verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos que os Espíritos nos alertam. Não é necessário que vos cobrais de cinzas para agradar a espiritualidade superior ou agradar a Deus. Então não é preciso ficar fazendo aquela cara de dor, de sofrimento, não é? E estar aumentando para que os demais vejam a situação que a gente está vivendo. Porque, na verdade, isso é murmurar, isso é querer figurar na frente dos outros, não é? E a dor efetiva, ela é quando a gente tem ela discretamente, sem ficar alardeando para os demais, não é? E que provoca dentro de nós uma reflexão, uma análise, não é? Por que me está ocorrendo isso? E o que é que eu tenho que fazer para deixar de sofrer? Porque Deus não nos criou para o sofrimento. Deus nos criou para a felicidade. Leon Denis diz que a dor é um processo educativo e que mais ou menos funcionamos como crianças. Na medida em que nós vamos evoluindo, nós começamos a vislumbrar as coisas de uma outra maneira. Mas também diz que a dor faz vibrar os nossos sentimentos mais verdadeiros. Por que isso, Carlos? Olha, nós temos uma tendência à acomodação. É uma tendência chamada inercial. Então nós seguimos o movimento das coisas, não é? E, normalmente, se temos a chance, nós nos acomodamos. Nos acomodamos na rotina do trabalho, na rotina da convivência em família, não é? Aquelas rotinas do dia a dia, que a gente chega na frente da televisão, fica horas e não se dá conta. E quando alguém pergunta assim, você leu tal livro? Eu não tenho tempo de ler, não tenho tempo. Então, nós nos acomodamos nessas rotinas.
Então, o que acontece? Vem, às vezes, a dor como aguilhão para nos despertar. Então, de alguma maneira, a gente vai ser movimentado para poder sair daquela inércia, não é? Porque essa inércia não é boa para nós, ela é prejudicial. Então, a dor, efetivamente, é um aguilhão que nos desperta e ela é educativa, porque ela nos levará às reflexões, nos levará a checar os nossos sentimentos, especialmente, não é, esse sofrimento que é provocado na relação com o nosso semelhante. Nós muitas vezes agimos na relação com o próximo como crianças mesmo, né? Nos magoamos por causa de uma palavra que às vezes nem foi intencional, mas por causa daquilo a gente faz assim todo um drama, né? Criamos uma situação e que na verdade não era necessário nada daquilo, né? Por quê? Porque nós, nessa situação, quando há esse tipo de reação, o indivíduo está egocentrado. Então ele se considera o centro do universo e não aceita que o outro não veja dessa forma. Então se sente ofendido pelas coisas que os outros fazem. Mas a questão da ofensa é opcional. Porque diante da circunstância a pessoa pode escolher ficar ofendida ou não. E quando ela escolhe não ficar ofendida, ela é mais feliz. Agora, quando ela escolhe ficar ofendida, então ela cria uma situação que precisa ser resolvida. Estamos todos no mesmo processo evolutivo no planeta Terra ou não? Sim, estamos todos no mesmo processo. Não há exceções, não é? Deus seria injusto se ele nos colocasse, não é? Em situação distinta, de privilégio em alguma circunstância, ou de, vamos dizer, defasagem ou de prejuízo em relação ao nosso semelhante numa outra circunstância. Então, cada um de nós recebe exatamente na medida do que necessita. É por isso que a inveja é um tormento voluntário, totalmente desnecessário também. Porque às vezes a pessoa olha o outro, acha que o outro está feliz, ou que o outro tem aquilo que ele gostaria de ter e sente inveja da pessoa, mas não sabe o tanto de dor, de sofrimento, as angústias, os problemas de família que o indivíduo tem, as dificuldades de trabalho, né? Porque só olha aquele momento ou aquela máscara que é apresentada, não é? Então não há quem não sofra aqui na Terra. Isso é ponto pacífico. Pode ser rico, pode ser nababo, pode ser bem de saúde, não é? Pode ser jovem. O indivíduo sempre terá alguma coisa que o fará sofrer, porque é muito difícil, e no Evangelho segundo o Espiritismo está colocado, não é? A felicidade ainda não é deste mundo. Apesar de nós já termos entrado, não é, no período da regeneração, nós estamos avançando, ainda é início desse período de regeneração, nesses primeiros 5 anos, não é? Em 2010, Bezerra de Menezes anunciou isso para o Divaldo Franco no Congresso do Chico, que a Terra estava entrando no período de regeneração. Apesar da gente estar nesse período, ainda nós temos muitas questões expiatórias, pendências do passado. E ainda não aproveitamos bem o nosso tempo aqui. Então nós geramos situações de conflito, de dificuldade para nós mesmos. E ainda sofremos muitas coisas que, se nós soubéssemos ou fizéssemos a opção por agir de uma maneira distinta, mais integrados dentro dos propósitos da lei divina, então nós sofreríamos menos. Então significa que o sofrimento é porque nós transgredimos a lei divina? Num certo aspecto, sim, que aí seria a dor e expiação, não é? Então, quando o indivíduo não obedece à lei, ele terá que resolver as questões que ele gerar por essa desobediência. E a lei de Deus está inserida na nossa consciência, ninguém pode alegar que não sabe. Aqui entre os homens está dito claramente, ninguém pode alegar ignorância da lei. Porque a lei está publicada e todo mundo tem a obrigação de conhecê-la. A lei divina é a mesma coisa, está inserida na nossa consciência. Ninguém pode alegar que não sabe. Então, quando o indivíduo faz alguma coisa de prejuízo para o semelhante, ele sabe que aquilo não é bom para o semelhante. E está ignorando que aquilo não é bom para ele também. Então, está se prejudicando. Estaria sendo um pouco egoísta? Não deixa de estar sendo egoísta, não é? Porque está pensando nele e não está pensando na necessidade do semelhante. Num outro estágio evolutivo, o indivíduo observará. Primeiro, não vale a pena, porque o que eu estou fazendo agora me dará uma vantagem aparente, mas que eu terei que depois que resolver. E na contabilidade divina, os juros são criteriosos. O indivíduo terá que devolver com juro e correção monetária mesmo, não é? Não vai haver... E aí, lógico, nós encontramos na primeira epístola de Pedro, quando ele coloca, o amor cobre a multidão dos pecados. No Espiritismo a gente diria, não é? O amor cobre a multidão dos enganos. Então, o amor realmente compensa as coisas que a gente
pode ter feito de errado no passado. Mas para que esse amor ele tenha vigência na nossa vida, nós temos que tomar essa decisão voluntária de nos empenhar para benefício do semelhante, renunciando a nós mesmos e não deixando que o egoísmo prepondere em nós. Mas, Carlos, renunciar a nós mesmos não significa dizer um sim para tudo, mas Não. termos uma posição. Seguramente não. A colocação é mais ou menos assim. A gente aceitar o equivocado sem ser conivente com o engano dele. Não é? Então, todos nós passamos por um processo educativo. Todos nós estamos inseridos dentro desse contexto. E tudo que nos acontece é em função dessa necessidade de aprendizado. Mesmo o sofrimento não vem em função disso. Nós não quisemos aprender, nos foi evidenciado, nos foi mostrado, nos foi dada a chance, inclusive, de agir positivamente. Nós escolhemos não fazer isso. Então vem o sofrimento, para nos indicar, o caminho. E o sofrimento, ele funcionaria mais ou menos como o tapa que é colocado no cavalo, não é? Para ele cavalo poder... de corrida? Isso, é para olhar só para frente, para não se distrair, não é? E então ficar concentrado. Então o sofrimento faz isso conosco. Quando vem o sofrimento, você se centra, não é? Na tentativa de resolver aquilo, para sair da situação. E aí você vai fazer o esforço de autossuperação, que não quis fazer na outra circunstância, não é? De maneira dócil. Então vai fazer pela imposição da própria lei. E aí o indivíduo aprende, e uma vez que aprendeu, o sofrimento já não é necessário. O Buda dizia assim: a vida é uma forma de sofrimento, cujo objetivo é nos libertar dele. E Leon Denis tem uma frase, aliás, belíssima, né? Que ele diz assim: suprimi a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que de mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Então, se nós suprimirmos a dor, de certa forma, nós estamos suprimindo o encontro conosco mesmo. Com certeza. O que acontece? Na medida em que a gente sente as dificuldades, os problemas, nós fazemos esforços para superar esses problemas, nós amadurecemos. Então vem, conforme Leon Denis está colocando, ele tem uma outra frase que se parece muito com a de Buda, não é? Então, na medida em que o ser evolui, ele aprende os caminhos e ele aprende como realizar sem necessidade de passar pelo sofrimento. Mas ele fará opção pelo sofrimento quando necessário para ajudar o semelhante. Quer um exemplo? Jesus. Jesus não tinha dívidas com a terra. Ele não devia nada aqui. E ele veio, ele assumiu um compromisso de aqui vir para nos auxiliar, e ele veio sabendo que quando aqui estivesse ele passaria pelo sofrimento, em função da ignorância nossa. Mas que aquilo que ia acontecer nos levaria por um viés de crescimento, porque ao sofrer as consequências daquela opção que nós fizemos, porque é mais ou menos assim, está Jesus diante daquele momento e ele se afasta e vai orar. E na oração ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Algumas pessoas pensam assim: nossa, Jesus titubeou, ficou com medo. Mas não se trata disso, não. Então é preciso entender qual é o cálice, não é? O cálice ao que ele estava se referindo é a humanidade, diante da luz que ele estava apresentando, escolher as trevas. E por causa disso escolher o sofrimento. Porque se tivesse optado por seguir a lei de Deus que Jesus apresentava, haveríamos economizado milhares de séculos, não é, de sofrimento. Mas nós não, fizemos a opção diferente. Então o que ele estava pedindo é que Deus, Pai, se é possível, faça que a humanidade veja, não é, que os homens façam a opção correta, mas que se cumpra a tua vontade, não a minha. Porque ele sabia que se os homens não fizessem, não é, exercendo o livre-arbítrio, escolhesse aquele caminho, eles não despertariam, ficariam acomodados no seu status quo, com a sua religiãozinha imposta para os outros. A minha é melhor do que a sua, eu tô salvo, mas você não tá, que ainda perdura até hoje. E não parece que em 2015 a gente está também sentindo essa mexida um pouco forte? Com certeza. Nós estamos vivendo um momento que a gente chama de consciência.
A humanidade está sendo chamada a assumir a sua maturidade. E muita gente sabe disso, mas não quer admitir essa realidade. Então se aferra ainda aos atavismos, aos dogmas do passado, às religiões tradicionais que nos dão garantia de salvação simplesmente porque você aderiu a essa ou aquela religião. Não é? E naturalmente terão que sofrer as consequências disso. São os tempos dos falsos cristos e falsos profetas que Jesus anunciou. E a gente precisa estar muito atento, porque Jesus veio para nos trazer uma orientação que nós não soubemos entender na época, em que nós podemos falar diretamente com o Pai sem intermediários. Nós não temos necessidade de intermediário. Então, no momento em que a gente se liberta do intermediário, a gente se liberta de toda essa hierarquia, não é, que nos escraviza. E nós podemos falar diretamente com o Pai, assumindo com Ele o compromisso de nos fazermos melhores a cada dia. Porque o que Deus espera de nós é justamente isso. Deus não espera que a gente o adore ajoelhado, sentado, de pé, deitado, voltado para cá ou voltado para lá. Ele espera que nós façamos o bem. Por isso é que Jesus colocou, não é? Resgatando do Antigo Testamento, que a essência da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus nos deixou um outro mandamento. Que você vai falar pra gente, eu já sei qual é. Logo depois da música do cancioneiro espírita, Tudo Tem Seu Par. O galo nos convida a despertar, a flor, o beija-flor a convidar, a onda beija areia, a teia beija aranha, o osso, o cachorro rapidinho vai beijar. Tudo tem seu par, tudo em seu lugar, é a mamãe natureza a ensinar. Quem quer encontrar, basta observar o sol pela montanha caminhar. O leste o sol aponta ao levantar, oeste quando o dia terminar. O sul de sombra entende, ficando bem à frente, o norte o dia todo iluminado. Tudo tem seu par, tudo em seu lugar, é a mamãe natureza a ensinar. Quem quer encontrar, basta observar a abelha no seu zigue-zaguear. O mel em cada flor irá buscar, o pólen de uma flor a outra irá. Trabalho dividido, dever sempre cumprido, a cooperação a ensinar. Tudo tem seu par, tudo em seu lugar, é a mamãe natureza a ensinar. Quem quer encontrar, basta observar o amigo João de Barro trabalhar. A terra, água e palha misturar, o barro pronto a casa irá moldar. Se a chuva vem de cá, a porta é pra lá, segura sua casa vai ficar. Tudo tem seu par, tudo em seu lugar, é a mamãe natureza a ensinar. Quem quer encontrar, basta observar o rio sempre corre para o mar, de gota em gota a fonte a brotar, de mil nascentes o rio vai se formar. Seguindo sempre em frente, ensina a ser valente e todo obstáculo enfrentar. Tudo tem seu par, tudo em seu lugar, é a mamãe natureza a ensinar. Quem quer encontrar, basta observar a pequena formiguinha trabalhar. Primeiro o formigueiro vai montar
Você está ouvindo o programa Iluminar com Ana Cláudia Feltrin. Carlos Campetti conosco falando sobre dor. Mas nós, antes de sairmos para a música do cancioneiro espírita Tudo Tem Seu Par, ele ia falar o outro ensinamento. Eu até pedi a ele que falasse agora durante a música, eu já falo. Então vamos lá, Carlos. Bem, então Jesus deixou, ele fez o resgate do Antigo Testamento, apresentando os 2 mandamentos que resumem toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E depois, numa conversa com os discípulos, ele disse: um novo mandamento vos dou, um novo mandamento vos deixo, que vos amei como eu vos tenho amado. Então, nós espíritas estamos convidados a seguir também esse mandamento, além daqueles 2, amar o nosso semelhante como Jesus nos tem amado. E isso significa renúncia mesmo. Ele renunciou à própria vida em favor de nós, A vida, como a gente entende, material, porque a vida espiritual, ninguém tem capacidade de renunciar, nem ele. Mas por que ele renunciou? Por causa dessa convicção. Ele sabia que quando ele estava fazendo aquilo, ele sendo alçado à cruz, ele chamaria a atenção da humanidade, E vejam que crucificar era uma coisa comum naquela época, Tanto é que ele estava sendo crucificado com mais 2. Mas qual era a diferença, A diferença era a autoridade moral dele, era aquela capacidade impressionante que ele demonstrou para a gente no breve período que ele passou e que, efetivamente, ao alçá-lo à cruz, a consciência da humanidade seria sacudida e nós seríamos chamados à necessidade da reflexão. E ao longo do tempo, em função das nossas imperfeições arraigadas e porque nós temos uma tendência à inércia, o status quo, então nós quisemos adaptar o ensinamento de Jesus àquilo que a gente acha que tem que ser. E fomos criando religiões ao longo do tempo, umas contra as outras, E que tem sido razão de dor, de sofrimento que está dentro do nosso tema. Então, hoje nós estamos convidados, que foi o que Jesus fez, Que ele não criou nenhuma religião quando ele esteve junto de nós. Ele nos convidou a esse amor, a essa essência, que é o que o nosso Papa Francisco tem feito, De uma maneira magistral, tão magnífica, é efetivamente um missionário. E nos convidando a transcender, a ultrapassar os limites que nós criamos, nós é que criamos essas barreiras entre a gente. E por falar em criar barreiras, por que muitos de nós ainda vê o Cristo crucificado? Aí está. Há muitos anos, eu era jovem ainda, eu ouvi uma palestra do senhor de uns 85 anos. Isso foi em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. E, ouvindo a palestra, ele disse: a humanidade se acostumou a ver um Cristo morto. Foi apresentado à humanidade o Cristo preso à cruz. E quando muita gente se lembra do Cristo, se lembra com esse ar de piedade, de lástima, porque ele está preso na cruz. Mas, na verdade, o Espiritismo nos apresenta um outro Cristo. Apresenta o Cristo do Monte Tabor. Qual é esse Cristo? O Cristo da transfiguração e não da crucificação. Quando ele vai evidenciar pela mediunidade, ainda que não se chamasse com esse nome, a continuidade da vida. Quando Moisés e um outro espírito, no dizer de Emmanuel, ali se apresentam num diálogo com Jesus, assistido por 3 dos seus apóstolos. Então, esse é o Cristo da vida, de que a vida continua. E nós, espíritas, precisamos nos apegar a esse Cristo, não ao Cristo da cruz. A cruz foi um momento que necessário em função da nossa inferioridade, mas nós não podemos nos esquecer que logo em seguida, e como ele havia prometido, no 3º dia ele reconstituiu a organização que ele tinha que utilizar, e havia a ressurreição, então, ali manifesta, ou seja, ele patenteou uma vez mais, depois da crucificação, que a vida continua. Então, Jesus é de vida, não é de morte. E por que muitos de nós espíritas ainda fala que nós estamos no planeta de provas e expiações e que esse tempo da regeneração vai demorar muito para chegar? Olha, quando Bezerra deu a mensagem, no Congresso comemorativo do centenário do Chico Xavier, inclusive amigos nossos, pessoas muito chegadas, tiveram uma reação nesse sentido, inclusive.
Mas como? Isso é impossível. Tem que haver algum engano, porque olha como é que o mundo está. Mas a natureza não dá saltos, né? Nada dá saltos. Toda a evolução é feita progressivamente. Então, nós não vamos entrar na regeneração de uma hora para outra. São períodos mais ou menos definidos, que dependem do uso do nosso livre-arbítrio. É por isso que os espíritos não costumam precisar datas futuras, não é? Porque muita coisa depende do nosso livre-arbítrio. E depois, fora da esfera terrena, o tempo para eles é uma dimensão que a gente não entende, não é? Porque não mede como a gente mede. Então, eles evitam. Mas o que Bezerra transmite é que reunidos aqui no entorno da Terra, a espiritualidade superior, sob o comando do Cristo, decidiu que aquela era a data definidora de que a Terra entraria no período da regeneração. Então, o que acontece? Nós estamos entrando, não significa que nós estamos. Então, nós vamos ao longo do tempo, cada vez mais nos firmando na regeneração. Agora, o período de expiação e provas, a transição de expiação e provas para a regeneração, acabou. Ele tinha começado um século antes de Kardec. Não é, trazer o espiritismo. E perdurou um século e meio depois, cerca de 250 anos de transição entre expiação e provas para a regeneração. Agora nós estamos, então, vivendo esse período inicial da regeneração. Mas como é que nós vamos estar plenamente na regeneração? Depende de nós. É por isso que nós estamos sempre comentando, não é? É preciso que nós vivamos, se somos conscientes dessa realidade, dentro da nossa família, não mais a expiação e provas, mas a regeneração. Ah, mas isso depende de mim? Lógico que depende do posicionamento de cada um de nós. De desligar a televisão quando fala do crime, da novela que não acrescenta nada, que traz um ambiente deletério para dentro da minha casa, dizer para os meios de comunicação, não quero mais ver isso. Eu quero agora programas do bem, porque nós estamos vivendo uma outra era. Então nós temos que fazer essa opção. E quando falarem dos políticos, nós orarmos por eles, são irmãos nossos necessitados. Ah, mas eles estão cometendo, mas o que eu tenho a ver com os crimes, com os erros que eles estão cometendo? Eu estou e tenho necessidade. Nós precisamos estar sintonizados com o bem, porque os administradores da terra que farão esse novo período estão encarnados já, só esperando a oportunidade de que nós vibremos numa sintonia mais elevada, dando a eles condições de assumirem. E reforçando o bem e não reforçando o sofrimento. Exatamente. E nem o mal, não é? Então, vendo se a dor bate à minha porta, por uma razão murmurar menos. Nós ainda como espíritas, a gente levanta de manhã, olha e diz assim, nossa, vai ser um sol de matar hoje. Isso é murmurar contra Deus, não é? A gente não se dá conta dessas coisas. Então, às vezes, nos escapa, não é ainda? Aí tá aquele dia chuvoso, ai, vou ter que enfrentar essa chuva para ir para o trabalho. E a gente está fazendo o quê? Murmurando. Então a gente murmura o tempo todo. E murmurar é sinal de inferioridade ainda. Então sermos mais conformes, não é, com as coisas, mais agradecidos a Deus, a bênção do sol, da chuva, dessa renovação constante da natureza que nos permite a vida aqui, não é? Então é uma mudança de postura pessoal. Se nós fizermos isso, nós sentiremos que o mundo está muito melhor. E vamos ver que nunca se falou como hoje em paz. Nunca se exigiu respeito às minorias como hoje nós estamos vendo. Nunca se trabalhou contra a corrupção, se denunciou de tal maneira tão aberta como hoje está acontecendo. Não há aí um sinal de que alguma coisa mudou? Como é que nós andamos em paz conosco mesmo? É um grande desafio, não é? Porque a paz interior não depende do mundo externo. É por isso que Jesus disse aos discípulos, não é? Um dado momento em que eles estavam apavorados lá e querendo saber quem é que ia ficar à direita ou à esquerda de Jesus no reino de Deus, aí Jesus se volta para eles e diz assim, por que vos assoberbais tanto? Eu já vos tenho dito tantas vezes, o reino de Deus está dentro de vós. Então, é adentro que a gente constrói. Como cultivar a paz? Olhar o mundo contra os olhos, não é? E trabalhar mais nesse sentido de pacificação mesmo. Orar mais frequentemente. Ler páginas nobres, não é? Fazer o esforço de conhecer Leon Denis. Leon Denis nos ajuda muito a entender a vida, né? As pessoas
às vezes começam a ler e se espantam e abandonam o livro, não é? Mas aqueles que perseveram, as pessoas ficam gratificadas depois. Porque Leon Denis nos ajuda a abrir o nosso horizonte. Parece um poeta. E escreve sobre filosofia de uma maneira poética, não é? Então, não é apenas Leon Denis, tem tantos livros maravilhosos. Então, cultivar a leitura nobre, pelo menos um tempo por dia, meia hora, 1 hora, ideal é 1 hora todo dia, não é? A gente lê alguma coisa nobre e a gente cultivar em casa diálogos com os nossos filhos nesse sentido. Não é fugir do mundo, é examinar o mundo sob a ótica da espiritualidade. Os nossos filhos também estão inquietos, estão com dúvidas. Como é que será o futuro deles? Então nós temos que ter essa convicção de que o futuro será melhor do que agora. Mas para que isso seja efetivo de verdade, nós temos que trabalhar. Temos que fazer a nossa parte, não é? Então, pacificar-se internamente é uma coisa fundamental. E a pessoa que não encontre o caminho, não é? Ela vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um canal maravilhoso para isso. É por isso que a gente diz, Evangelho segundo o Espiritismo é livro de cabeceira. O que significa livro de cabeceira? Que a gente lê todo dia, ou ao despertar, ou ao adormecer. Porque o livro fica na cabeceira da cama mesmo ali, no criado mudo, numa mesinha, e antes de dormir, ideal é a gente abrir uma página, fazer uma leitura, meditar, fazer uma boa oração, e aí a gente dormir, para ter uma noite pacificada. Porque a noite interfere muito com o dia seguinte. Há um querido nosso que diz assim, que nós devemos silenciar, orar e servir. É uma boa receita, né, Carlos? Com certeza. É o tal do SOS. Né? Isso é fundamental. Mais silêncio, não é? Mais oração, mais observação, que está dentro do O também, quanto às qualidades, as coisas positivas, né, da vida e das outras pessoas. E servir. Nós fomos criados para isso. Né? A gente que ainda não entendeu. Mas na medida em que a gente começa a servir, a gente encontra o roteiro para a felicidade. Mas o servir não significa ir para o centro espírita na segunda-feira e sair só no domingo. Muitas vezes a pessoa esquece da família. Né? O primeiro compromisso que nós temos é com os nossos familiares. E naturalmente o segundo compromisso que nós temos, em função da própria sobrevivência no campo da matéria, é com o nosso trabalho, com o compromisso profissional que a gente assumiu. E isso tem que ser conciliado, naturalmente, com o trabalho espiritual. Mas o trabalho espiritual a gente faz concomitante. A pessoa que estuda o espiritismo, que vai ao centro espírita eventualmente, não é? Ou que participa, inclusive faz palestra ou dá passes, é uma pessoa que vai entender que ele não vive o espiritismo na hora que está dentro do centro. Ele vive o espiritismo no momento que o filho perde o controle ou o desafia, e ele, ao invés de entrar no ritmo do filho, ele coloca uma outra ordem, não é? de relacionamento. É aquele indivíduo que está buscando com o cônjuge um crescimento, não é? Um desenvolvimento. É aquele indivíduo que no trabalho, apesar do estresse, das dificuldades, das pressões, ele está sempre sintonizado com as coisas do bem, para, no momento em que se manifesta, ou no momento em que ele precisa, de alguma maneira, se posicionar, ele se posiciona com equilíbrio, não é? E não simplesmente com as vistas colocadas nas coisas materiais. Carlos Leon Denis tem uma frase belíssima, aliás, não é dele, mas ele colocou no livro, que diz: as coisas são apenas o que imaginamos que são. Ele é tão interessante, antecipou, e Kardec também fez isso, né? A teoria da relatividade. Então, nós observamos as coisas conforme as nossas possibilidades e a nossa perspectiva. E ao observar, nós interferimos com o objeto que a gente está observando, não é? Então, é impossível a gente estar e a gente não exercer algum tipo de influência no ambiente ou nas coisas ou no que quer que seja, até nas outras pessoas também. Então, nós somos corresponsáveis do ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, é interessantíssimo considerar como Leon Denis coloca: as coisas não são como nós vemos ou imaginamos. As coisas são como elas são. E a sabedoria é a gente conseguir ver as coisas como elas são, e não como os nossos preconceitos, as nossas visões pré-determinadas nos fazem ver as coisas. E como lidar com a dor que nós causamos no outro? Olha, quando o indivíduo já está despertando, esse é um processo doloroso.
Porque dói mais quando a gente nota que causou dor nos outros do que quando a gente está, por alguma razão, sentindo dor por algum problema ou porque alguém nos causou a dor. Quando o indivíduo está despertando, é realmente muito doloroso. Mas o melhor caminho para solucionar é a sinceridade, não é a franqueza. É chegar e pedir desculpas, pedir perdão e admitir que errou. Mas isso não é suficiente. Porque senão, com o passar do tempo, a pessoa será conhecida por estar sempre pedindo desculpas, não é? É preciso fazer o esforço para não repetir aquele engano, não só com aquela pessoa, mas com ninguém mais. Então esse é que é o grande desafio. E não é fácil, não é fazer, porque nós ainda cometemos enganos repetidos. Mas é importante, às vezes, fazer algumas reflexões. Aristóteles disse que o povo que não conhece a própria história está condenado a repeti-la. Então, se o povo está condenado a repetir a própria história para aprender, imagina o indivíduo. Enquanto nós não tiramos as lições da dor, do sofrimento que nos bate à porta, dos desafios que a vida nos apresenta, das situações difíceis dentro da família, no ambiente de trabalho, no trânsito e assim sucessivamente, mesmo na casa espírita ou na religião que a gente frequenta, enquanto a gente não aprende a tirar as lições daquilo ali, aquelas situações se repetirão na nossa vida. E é bom que entendamos que Leon Denis também diz que quanto mais nós aprendemos, a dor vai ficando um pouco mais profunda, mais intensa, mas a nossa visão vai mudando. É mais ou menos assim? É, vai se intensificando porque o nível de consciência faz com que doa mais. Um engano que a gente cometeu lá atrás e que a gente não tinha consciência, às vezes passa até despercebido. A própria lei divina diz que quando nós não temos consciência não é considerado engano. Mas na medida em que a gente tem consciência, aquele engano ganha uma dimensão muito maior. É por isso que a espiritualidade nos alerta. Aquilo que os homens, diante da sua lei, às vezes nem consideram a falta leve, diante da lei de Deus pode ser uma falta gravíssima. Por quê? Por causa do nível de consciência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, não adianta julgar os outros com as medidas que a gente tem. Porque cada um está num nível evolutivo diferente e tem percepções distintas das coisas e tem necessidades diferentes, não é? Porque está em diferentes estágios evolutivos de aprendizado nas situações que vivencia. Então não cabe julgar, nós não temos como julgar os outros. Vamos ouvir Maico Leal, Colher o Bem, aqui no Iluminar. Você sentir o teu calor, doce ver brotar o bem, transformar o ódio em amor, semear a paz do mundo, para ir muito mais além e no futuro colher o bem. Você sentir o teu calor, doce ver brotar o bem, transformar o ódio em amor, semear a paz do mundo, para ir muito mais além e no futuro colher o bem. Ó mestre amigo, quero sempre te seguir, buscando a paz, nunca é demais ir mais além, vou semear e no futuro colher o bem. Ó mestre amigo, quero sempre te seguir, buscando a paz, nunca é demais ir mais além, vou semear e no futuro colher o bem, e no futuro colher o bem, e no futuro colher o bem.
Você está ouvindo o programa Iluminar com Ana Cláudia Feltrin. Um abraço grande aos nossos irmãos de Brasília, Anápolis, Caldas Novas. Carlos, e o nosso programa chega ao fim, mas dia 7 de setembro tu vais estar conosco no programa ao vivo. Eu vou deixar que tu conte o tema e as palavras agora são tuas. Bem, no dia 7 vamos conversar sobre relacionamento familiar. Claro. Que é um tema que nos chama muita atenção e muito atual, não é? Quantas dificuldades dentro da família, problemas de conciliação, de entendimento, não é? Quantas pessoas se separando em função das dificuldades do que se chama nos dias modernos, mas essas problemáticas estiveram presentes no passado também, não é? Então, vale a pena, à luz do Espiritismo, uma reflexão em torno do assunto. E aqui estaremos dispostos, né, a fazer essa reflexão. Carlos, muito obrigada mais uma vez pela tua presença sempre aqui no Iluminar. Um abraço grande e até o dia 7 de setembro, Carlos. Muito obrigado, Ana. Abraço também. Abraço a todos os ouvintes da Rádio Comunhão. Nós voltamos na próxima segunda-feira com Adeilson Salles, direto de Pernambuco, conversando sobre a juventude. Um abraço grande e até lá.